Vamos resolver agora a questão 21, e a questão 21 fala o seguinte: um sistema é composto por três corpos celestes, esféricos e homogêneos. Eu botei três terras, né? Tá? Então, não especifica qual, todos com a mesma massa m, então todos têm massa m, que realizam uma órbita circular única de raio r, estando sujeito apenas às interações gravitacionais entre si. Então, únicas forças gravitacionais é que uma usa o outro. A distância entre todos os corpos são iguais e se mantêm constantes ao longo do movimento, considerando g a constante gravitacional universal, quanto vale o módulo da velocidade de cada corpo. Então, para começar, a gente vai ter que lembrar lá da força gravitacional, né? Força gravitacional é o que? Vai ser constante gravitacional vezes m, né? Vezes a massa do outro corpo, dividido pela distância entre os corpos ao quadrado. Então tem aqui uma circunferência, né, de raio r, né? Ele fala aqui, ó, uma órbita circular, ó, realiza uma órbita circular r, né? E ele fala aqui, ó, que os corpos, a distância são iguais, ó, entre os corpos. Então, como isso aqui é uma circunferência, eu vou ter o que aqui, ó? 120 graus, 120 graus e 120 graus. Como a gente está trabalhando com uma circunferência, vamos pensar em graus. Então, quando eu faço esse traçado aqui, ó, para calcular a distância entre esses dois corpos celestes, né? Ó, olha aqui. Eu tenho que esse ângulo, se aqui tudo vale 120, aqui vai valer 70, certo? Então, aqui vai valer 60. Se aqui vale 120, aqui vale 60 graus, tá? Esse ângulo aqui, tá? E eu preciso saber dessa distância, essa distância. Só que se você perceber, né, eu posso calcular a distância como? Eu tenho um triângulo aqui, ó, isósceles, ó. Um triângulo que isósceles, aqui, né? Essas distâncias aqui vão ser iguais. Aqui eu tenho o raio e aqui eu tenho o raio. Então, se eu cortar aqui, você sabe que no triângulo isósceles a altura também é a mediana, né? Então, se eu cortar aqui, ó, eu tenho esse triângulo isósceles e aqui, esse ângulo todo aqui é o quê? 120, né? Como eu estou aqui com a metade, ela também é bissetriz, né? Bissetriz, mediana e altura, o triângulo isósceles, tá bom? Então, aqui eu tenho o quê? 60 graus, tá? Então, eu posso calcular esse lado Lzinho aqui, tá? Eu tenho a distância, né, entre os planetas, a distância vai ser igual ao quê? A 2Ls, tá? Então, o que que eu vou calcular ali, ó? Eu tenho um ângulo de 60 graus, né? Eu tenho aqui o raio que vai ser minha hipotenusa e tenho esse o quê? Esse cateto oposto. Então, eu posso utilizar o seno. O seno de 60 graus é igual ao quê? Raiz de 3 sobre 2, tá? Então, eu tenho que o cateto oposto L dividido pelo R é igual ao quê? É igual, aqui eu esqueci de botar o 2, né? Raiz de 3 sobre 2, aí vai ser igual ao quê? A raiz de 3 dividido por 2. Então, eu vou ter o quê? Que L é R raiz de 3 dividido por 2, certo? Então, D vai ser o quê? O D vai ser R raiz de 3. Então, a distância entre esses dois corpos aqui, esses dois planetas, tanto essa quanto essa, ela é raiz de 3, R raiz de 3. Então, eu tenho a massa, as duas massas, e tenho a distância. Então, posso calcular o quê? A força gravitacional. Então, vamos lá. Eu tenho F, a constante gravitacional ele fala que é G, massa vezes massa, né? Porque as massas são iguais, ó. Ele fala aqui, m, eu vou ter dividido por quê? Dividido pela distância. Mas qual é a distância? É r raiz de 3. Então, eu vou ter r raiz de 3 ao quadrado. Tá? Então, resolvendo isso aí, eu vou ter o quê? Eu vou ter g, constante gravitacional, m ao quadrado, né? Dividido por r
ao quadrado vezes 3, tá? Eu tenho essa força aqui, ó. Só que eu tenho que encontrar a força para o centro. Por quê? Eu tenho essa força aqui puxando para cá, um puxando para o outro, eu tenho essa força aqui. Então eu tenho que decompor e encontrar esta força aqui, ó, para o centro. E como é que eu faço isso? Vou fazer isso fazendo uma decomposição. Então, eu tenho isso aqui, ó. Aqui, ó. Tenho isso aqui. Essa aqui vai ser a minha força resultante. Porém, eu tenho uma força 1, né? E tenho essa força 2. Então, somando vetorialmente, né, eu vou ter FR vai ser igual a F1 mais F2. Bom? Então, agora eu vou calcular F1, sendo que esse ângulo todo aqui é 60, esse ângulo todo aqui é 120, aqui vai ser 60, e se eu quero só esse ângulozinho aqui, ó, vai ser o quê? Vai ser 30 graus. 30 graus. Então, eu vou decompor a força. Como que eu vou decompor essa força? Eu sei que a força vai ser igual ao quê? Vai ser... Eu posso calcular aqui o seno de 30, porque eu tenho, ó, se eu fizer a decomposição aqui, ó, eu vou ter a força, essa força 1, decompondo para cá, então ela é o quê? É o cosseno de 30 pela hipotenusa, que vai ser essa aqui, tá bom? Então, eu tenho cosseno de 30, cosseno de 30 vai ser igual ao quê? Raiz de 3 dividido por 2. Então, aqui eu vou fazer a decomposição dessa força, eu já sei que aqui, ó, cosseno de 30, né? É raiz de 3 sobre 2. Então, eu vou decompor essa força aqui, ó, né? Eu vou ter que aqui vai ser 90 graus. Eu tenho que o F1, que eu estou chamando essa aqui de F1, né? O F1 vai ser a minha hipotenusa e essa força aqui, a resultante, só que eu vou ter que multiplicar essa força por 2, tá? Porque, ó, F1 e F2, elas são iguais, ó. F1 e F2 são iguais. Então, na verdade, eu tenho que FR ser igual a 2 F1, tá? Só que eu faço aqui e no final eu multiplico. Então, eu vou ter que o cateto oposto vai ser ali FR dividido pelo quê? Pela hipotenusa, que vai ser GM ao quadrado 3R ao quadrado. E vai ser igual ao quê? A raiz de 3 dividido por 2. Né? Quando eu faço essa multiplicação, vou passar para cá, que tá quase, a gente não está quase dando, né? Então, eu vou ter aqui o que FR vai ser igual a raiz de 3 GM ao quadrado dividido por 6R ao quadrado. Lembrando que eu tenho que são duas vezes isso aqui, né? Então, eu vou ter que FR vai ser 2 vezes... Porque, ó, essa força vem para cá e essa força vem para cá, tá? Então, eu tenho 2 raiz de 3 GM ao quadrado dividido por 6R ao quadrado. Isso vai me dar que FR vai ser igual ao quê? Vai ser igual a R3GM ao quadrado dividido por 3R ao quadrado, tá? Chegamos à resposta? Não. Por quê? Isso aqui, a gente encontrou a força, né? A força resultante. Só que essa força resultante, ela é para o centro. Para o centro. E qual a outra força que a gente tem que aponta para o centro? É a força centrípeta. A força centrípeta, ela é dada pelo quê? Ela é dada por mv ao quadrado, né? Dividido por r. Então, tenho aqui que a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por R é a nossa força centrípeta. Só que elas são iguais, porque eu tenho essa força resultante, ela vai ser igual o quê? A força centrípeta. Então, eu posso dizer que M, botar Mzão, né? V ao quadrado dividido por R vai ser igual ao quê? Vai ser igual a essa força aqui, ó.
raiz de 3g m ao quadrado, né? Dividido por 3r ao quadrado. Olha o que eu posso fazer aqui. Eu posso cortar esse m com esse m aqui, né? O mzão vai ficar. E posso cortar esse r ao quadrado com esse r ao quadrado. Então, eu tenho no final ali que o quê? Que v, e já vou fazer a raiz, vai ser igual ao quê? A raiz de 3gm dividido por 3r. Raiz quadrada. Né? Isso me dá como resposta certa a letra D. Muito obrigado por ter assistido o vídeo e até a próxima.